o quinto livro da República, começa com a tentativa de Sócrates de exemplificar as formas de governo boas e ruins, tanto para a cidade quanto para os homens. Mas antes que Sócrates pudesse prosseguir, ele é impedido por Glauco e Adimanto. Eles então pedem para que, antes que Sócrates inicie a discussão sobre as formas de governo, que eles tratassem acerca da posição das crianças, das mulheres e do casamento, dentro dessa cidade idealizada. Sócrates julga esses assuntos de menor importância, mas não seus interlocutores. Sócrates julgava tais assuntos muito polêmicos, mas depois de muita insistência dos presentes, ele decide adentrar com certa cautela nesses temas. Sócrates então parte do pressuposto que, para que as mulheres sejam capazes de exercerem os mesmos trabalhos e funções dos homens, elas devem estar sujeitas à mesma educação oferecida aos homens. Ou seja, as mulheres seriam educadas na música, na ginástica e na arte da guerra, assim como os homens. E treinariam a ginástica nuas, assim como os homens, fato que causa certa comoção entre os interlocutores presentes. Mas para frente no diálogo, eles percebem que certa vez, ao concluírem que homens e mulheres possuíam naturezas diferentes, eles consequentemente deveriam exercer funções diferentes. Para eles, no exercício das profissões, deveria-se levar em conta os dotes naturais. Do contrário, Sócrates estaria entrando em contradição em relação ao que fora concluído ao longo dos discursos anteriores, no ponto que diz respeito ao fato de que todos devem se limitar às suas funções sociais, naturalmente estabelecidas por aptidão. Eles então buscam uma forma de não se encontrarem em contradição. E então eles concluem que as diferenças entre homens e mulheres consistem principalmente na gravidez e na força física, não configurando uma diferença de natureza considerável entre ambos, ao ponto que as mulheres sejam incapazes de serem guerreiras, por exemplo. Eles dizem também que as várias capacidades naturais estão distribuídas da mesma forma entre ambos os sexos. Para eles, as mulheres partilham por natureza de todos os modos de vida, tal como os homens. Porém, em todos, as mulheres são mais fracas do que os homens. Na sequência, Sócrates trata sobre a comunidade das mulheres e das crianças. Sócrates propõe uma dissolução da família tradicional, e em seu lugar, que todas as mulheres sejam comuns a todos os homens, e que os filhos também fossem de forma que nenhum filho reconheça os pais e nem os pais reconheçam seus filhos. Sobre o casamento, como no caso dos animais, se deveria empregar o cruzamento dos melhores homens com as melhores mulheres, o maior número de vezes possível, além de homens e mulheres só poderem procriar em certa idade de vida, em que estão no seu melhor, na sua melhor fase, na flor da idade. Aos corajosos da guerra, seria permitido deitarem-se com mais mulheres, para que os filhos herdem tais características dos pais. E seriam os governantes que decidiriam o número de casamentos, a fim de manter a população sempre estável. Nessa espécie de família estendida, não são os pais que cuidam dos filhos, eles são entregues às autoridades. É como se a sobrevivência e manutenção da cidade viesse acima de tudo. Sócrates explica o porquê desse controle e do modelo de sociedade sem famílias. Para Sócrates, esse modelo uniria toda a cidade numa só alegria ou numa só dor, uma vez que todos seriam irmãos e irmãs, pais e filhos. Porém, tudo isso seria realizável? Se perguntam os interlocutores de Sócrates. Sócrates diz que esta não é a questão, mas sim que ao construírem uma cidade perfeita, ainda que não fosse realizável, seria possível observar os defeitos das cidades já existentes e tomar as devidas precauções e modificações com base nessa cidade idealizada. Todavia, para Sócrates, bastaria apenas uma mudança fundamental para que tudo se realizasse. E essa é a grande perspicácia de Platão. Para ele, a cidade nunca será justa enquanto os reis não forem filósofos ou os filósofos não forem reis. E na impossibilidade de tornar os governantes filósofos, o caminho alternativo é tornar os filósofos governantes. Caso contrário, a cidade justa que tanto se discutiu sobre nunca existirá. Por fim, Sócrates tentará demonstrar que conhecimento e opinião são coisas distintas. Os amigos do conhecimento são os filósofos. São eles que têm condição de ver o justo em si e não apenas as coisas justas. Sócrates define o filósofo como aquele que capta a essência do conhecimento das coisas, as conhecendo e entendendo verdadeiramente, enquanto há outros que apenas aparentam ser filósofos, mas na realidade têm apenas uma mera opinião das coisas, como os sofistas. E há outros que nada sabem, que conhecem apenas a ignorância. Os filósofos falam sobre as coisas que são, enquanto o objetivo da opinião é o que parece ser. A opinião é aquela que vê as coisas belas, as coisas justas e boas, mas é incapaz de ver a sua essência. Assim, não é o verdadeiro conhecimento da realidade.
mas uma opinião ou impressão sobre ela. Ou seja, dividimos agora a observação do mundo em 3 tipos. Os filósofos, que são capazes de enxergar a essência das coisas e de terem acesso ao verdadeiro conhecimento. Os portadores de meras opiniões, que enxergam o mundo, as suas aparências e mudanças, mas não conseguem enxergar a essência das coisas. E os ignorantes, que são incapazes de entender e compreender o mundo à sua volta.